trazer uma dica para vocês que as pessoas me pedem muito, me perguntam como colocar papel de arroz no ovo de Páscoa, né? Usar no chocolate. Então eu tenho algumas dicas, alguns cuidados que você tem que ter na hora de usar o papel de arroz no chocolate, ok? Bom, a gente tem as folhas de papel de arroz, né? Elas já vêm assim, tá? Impressas, que você compra aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai recortar elas. Então, a primeira coisa é você ver qual é o tamanho, né, da casquinha, por exemplo, do ovo de Páscoa que você vai usar, que vai fazer. E aí, você cortar no tamanho certo. Então, normalmente, eles já vêm aqui, né, um tamanho especificado. Então, esse é para 250 gramas, esse é para 300 gramas. 350 gramas, né, um ovo. Então você vai ver. Agora, não necessariamente você pode pegar um de 250, mas você vai fazer uma casquinha de 150, você pode recortar no tamanho que você quiser, né, ou já pedir para fazer no tamanho, ou procurar no tamanho do ovo aí que você vai fazer, tá? Então a primeira coisa é recortar, procurar recortar direitinho aí, né, e separar aí para você usar. Bom, e aí você vai decidir, né, qual é a casquinha que você vai fazer, que tipo de chocolate que você vai usar, se é branco, se é meio amargo, se é ao leite, se é um chocolate branco, né, escuro no caso aí, o recheio que você vai usar. Por que eu tô falando isso? Uma coisa importante é o seguinte, o papel de arroz, ele é transparente, tá? Então assim, olha só, eu coloco o meu dedo aqui, eu consigo ver o meu dedo por baixo, ó, tá? Então assim, se eu for colocar ele numa base escura, essa base escura vai sobressair e o meu desenho vai sumir praticamente, dependendo do desenho, né, da cor que for usado. Então o ideal é você usar uma base branca, mas aí você me pergunta, nossa, mas aí eu não posso fazer, por exemplo, um recheio escuro ou uma casquinha escura? Pode. Eu vou dar algumas opções aqui para vocês, desde que você use a base que vai colar o papel de arroz, uma base clara, né? Uma base branca de preferência, ok? Bom, e aí você tem duas opções. Ou você vai colar esse papel de arroz, porque ele precisa de alguma coisa úmida para ele colar, né? Como ele é feito de arroz, quer dizer, isso aqui, a partir do momento que ele tem contato com uma umidade, o que vai acontecer? Ele vai amolecer, ele vai umidificar, tá? Ele vai ficar maleável, tá? Então, você vai ter lá duas opções. Uma é pegar a sua casquinha de ovo, rechear ela com recheio aí cremoso, se for um ovo de colher, que é o que mais as pessoas me perguntam, tá? Então você vai rechear ela aí, e aí você vai grudar esse papel diretamente no recheio, com muito cuidado, né? Que é para ele não enrugar, tá? Então você vai grudar ele, a gente vai fazer aqui, vocês vão ver, né? Como que dá para fazer. Então, vocês vão grudar direto no recheio. Uma outra opção é, tipo, você quer usar um recheio escuro, né? Uma ganache escura, um brigadeiro escuro. E aí, como é que eu vou fazer? Aí você tem mais duas opções. Aí você vai, ou você usa o recheio escuro por baixo e por cima você coloca uma camadinha de algum recheio claro, né? Ou você vai, se você for trabalhar com dois recheios, por exemplo, né? Ou de cima for um recheio claro, aí tudo bem, dá para você colar direto. Ou você pode usar um recheio escuro e aí por cima desse recheio escuro você vai fazer uma camadinha muito fina com chocolate branco. Então você vai cobrir esse recheio com o chocolate branco. Por que eu falo uma camadinha fina? Porque se for ovo de colher, a pessoa ela vai usar uma colher para comer, então ela vai ter que
ter a facilidade de quebrar essa casquinha para poder comer o recheio cremoso que está por baixo. Se você faz uma casquinha muito grossa, não tem como ela com a colher, né, comer, né, o recheio. Então, por isso que eu falo que realmente, assim, se for fazer essa camadinha de chocolate, você precisa fazer uma camadinha muito fininha mesmo. É só para dar uma base branca, uma base clara para você colar o seu papel de arroz. Agora, se o seu papel de arroz já foi escuro, foi um desenho, um fundo escuro, aí não tem problema. É que normalmente se usa fundos claros, né? Então, aí você tem que ter esse cuidado. Bom, e aí quando você usa a camadinha fina de chocolate, você também tem duas opções aí. Ou você pode, já na hora que você passar a camadinha, aí tem que ser rápido, antes do chocolate secar, porque como é muito fininha a camada, ele vai secar muito rápido. Antes do chocolate secar, você pá, já grudar, né, o papel de arroz lá. Ou você pode fazer essa camadinha, esperar secar, e aí depois você vai ter que usar alguma coisa, alguma colinha para grudar, né, esse papel de arroz no chocolate. E aí, quais são as opções de colinha? Você pode usar um gel de brilho, né? Então, passar uma camadinha fina de gel de brilho por cima do chocolate, ou diretamente no papel de arroz e depois você virar, né? Ou você pode usar uma colinha, por exemplo, com goma xantana. Você faz aí, mistura um pouquinho do pó da goma xantana com água, né? E aí você faz uma colinha. Ou você pode passar um pouquinho de glucose de amido, só que aí ela tem que ser uma glucose mais diluída, né? A glucose natural, do jeito que ela é comprada, a glucose 100% aí, ela é muito, né, grossa, ela é espessa, então dificulta. Então aí você tem que diluir um pouquinho de água e aí você também vai usar como colinha, ou pode ser até uma camadinha de mel, tá? Então tem que ser alguma coisa realmente que grude. E aí perguntam sempre, pode ser água? Não aconselho água, tem que ser alguma coisa realmente que você passe, que seja, que tenha seja visguento, né? Que ele realmente seja como uma colinha mesmo para você passar, tá? Então você tem essas opções aí, né? E aí você pode usar, ok? E aí, na hora que você for colocar o papel de arroz, você vai colocar ele, você vai com o dedo mesmo, você vai alisando ele do centro para as laterais. Isso é importante, que é para poder ele ficar retinho, lisinho. E por falar em retinho, na hora que você rechear o seu ovo, né, a sua metade lá da casca, por exemplo, do ovo, o recheio tem que estar retinho e liso para você grudar o papel, né, de arroz, tá? E aí, na hora que você for, colocou lá o papel de arroz, ficou uma bolinha de ar, o que é que eu faço? Já deixa um alfinetezinho, uma agulha do seu lado, já limpa, esterilizada, e aí qualquer coisa você fura, né, com a agulha, e aí depois você passa o dedo e ele já alisa, tá? E aí no final eu gosto de usar um pincel macio, só para ter certeza de que ele tá lisinho e pronto, tá finalizado. E para ficar, né, mais, ter um bom acabamento aí, né, você vai finalizar ele com alguma decoração na borda dele. Então você pode usar qualquer ganache aí, né, um ponto de bico, o próprio recheio, se ele tiver num ponto legal aí de bico, de brigadeiro, né, o recheio aí que você for usar doce de leite, né, você pode também finalizar, né, com o próprio recheio, ou você pode usar, por exemplo, glacê real, ou o próprio chocolate, que você pode colocar dentro de um saquinho de confeitar, furar um buraquinho, abrir um buraquinho nele, ou já colocar um biquinho perlê, né, redondinho lá, e você vai escorrendo, colocando esse chocolate na borda para ele dar uma escorrida e ficar aquele aspecto legal de chocolate escorrendo e dar mais vontade ainda de comer, tá? Então eu vou mostrar aqui, né, como que a gente vai montar o nosso ovo com o papel de arroz. Vamos ver? Bom, então aqui eu tenho duas casquinhas, né, com dois recheios, tá? Tô usando recheios brancos porque são os recheios que eu tenho, né, que eu tinha aqui, e aí eu tô usando os dois que eu tinha.
A casquinha, olha só, eu fiz ela escura, tá certo? Mas aí eu fiz um efeito nela com chocolate branco, tá? Então eu usei uma esponja que ela é só para chocolate, né? Você higieniza bem ela e compra, é só para chocolate. Então eu derreti chocolate branco, molhei uma ponta da esponja e fui batendo em cima do chocolate escuro, que já a casquinha já estava pronta, né? Ela já estava seca, ok? E aí você vai fazendo esse efeito aí, né? Por quê? Porque eu vou fechar ele aqui, para mostrar para vocês, com o chocolate branco, o outro a gente vai colar diretamente aqui no recheio. Então, olha só, eu preparei minhas casquinhas, as casquinhas podem ser preparadas aí com antecedência, né? E aí depois você vai finalizando ela. Eu usei, esse aqui é um ovo de 250 gramas, né? O meu papel é 250. Eu apenas coloquei aqui um filme plástico, tô colocando numa outra forma menor, só para eu ter um apoio aqui, tá? E aí eu vou finalizar esse aqui só com papel de arroz, sem fazer a camadinha de chocolate. Então vamos lá. Então eu escolhi esse aqui, cortei no tamanho. Deixa eu chegar esse pra cá. Vamos. Tá? E aí, olha, eu coloquei numa tigelinha só para apoiar a minha forma, tá? Então você vem aqui, ó, com cuidado e você vai fechar ele onde você quiser. Olha, aqui ele precisa cortar mais um pouquinho. Então, você vem e corta ele mais um pouquinho. Você vai cortando aí o tanto que você quiser, ok? Então, você vai ajustando aí, né? De acordo com o que você quer, tá? E vai vendo aqui. Ok. Só tirar essa partezinha aqui que ficou mais gordinha. Use uma tesoura aí que seja só de uso culinário, né? Na sua cozinha, tá? Então, eu vou colar direto no recheio, ó, é um recheio cremoso. Então, ó, eu vou colar direto aqui. Vou cortar mais um tiquinho aqui. Pra ele pegar certinho. Ok. Tá? Então, aí você vai, ó, grudando ele com calma. Gente, é carinho, né? Carinho. Muito carinho. Vou cortar um pouquinho aqui. É que quando a gente mede, que você mede na forma, ele parece certinho, mas depois que você coloca, como eu quero que ele fique pra dentro, esse é o problema, né? Eu quero que ele fique pra dentro, né? Da bordinha, da casquinha, né? Vamos tirar aqui. Pronto. Aqui acho que já dá. Então, você vai alisando. Ele demora um pouquinho para pegar a umidade. Aqui é bom você ir com calma, né? Ou você já acerta tudo antes, tá? Porque se você cortar demais, aí você perde o papel, né? Tá, então, ó. Dá pra cortar um pouquinho aqui embaixo. Você pode cortar ele bem menor,
que a forma, se você vai fazer um acabamentozinho, não tem problema. Mas eu prefiro ele assim. Pronto. Aí eu gosto de... Pega um pincelzinho, um pincel molinho, né? Pode ser o tamanho que você quiser aí. E aí eu gosto de fazer isso. Sempre do meio para as bordas, ó. Não se preocupe que esse papel, ele vai umidificar, né, com o recheio e ele vai ficar molinho, tá? Ok, já me certifiquei de que ele tá todo já grudadinho. Essa parte daqui não tem problema, ele vai grudar também, mas a gente vai fazer um acabamento aí, tá? Então não tem problema. E aí ele tá todo retinho. Então esse aqui tá pronto. A gente pode fazer um biquinho aqui. Então vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu tô usando um biquinho, ele parece um M da Wilton, mas ele é um bico japonês, né? Só que bem pequenininho. Mas aí você vai usar o bico de confeitar que você gosta de trabalhar. Eu quero pequenininho porque eu quero que fique bem delicadinho. E aí você vai fazendo a borda dele, tá? Então você vem aqui, eu vou fazer pitanguinhas pequenas. Bom, então tá aqui já finalizado, né? Eu pitanguei, tá? Usei um recheio aqui, o meu recheio aqui, ele como eu tinha já pronto, ele era coco com abacaxi, então ele não era totalmente liso. Então eu usei a base da ganache só, né? É uma ganache de coco e abacaxi. Eu usei aqui a base dela, uma ganache lisa, e coloquei, né, um pouquinho de corante em gel comestível, tá? E aí você finaliza ele. Então tá pronto o seu ovo. O fato de você colocar aqui para você apoiar numa forminha menor ou numa tigelinha, poderia ser direto numa tigelinha menor, né? Isso aqui facilita na hora que você vai transportar ele para a embalagem onde você vai colocar ele, tá? Então fica mais fácil. Então aqui está, né? Então o papel de arroz aqui ele foi colado direto no recheio, ok? Então agora a gente vai fazer, vai colar o papel de arroz com o chocolate. Então vamos lá. Bom, então agora a gente vai pegar esse ovo, né? Eu fiz o mesmo efeito do outro, tá vendo? E aí a gente vai finalizar ele com uma camadinha de chocolate. Gente, quando vocês forem fazer ovo de Páscoa, façam ovo de Páscoa com chocolate nobre, por favor, tá? Não usa chocolate fracionado para fazer ovo de Páscoa, né? Procura usar um chocolate de boa qualidade aí, tá? Eu acho que quem vai receber esse ovo, né, merece, tá? Então olha só, aqui eu tenho uma colinha, que ela pode ser um pouco mais diluída, se você preferir, de goma xantana, mas pode ser um gel de brilho, né? Pode ser a glucose, tá? Uma glucose também, ó, mais diluidinha, né? Aqui eu já compro, tem a opção de eu comprar uma glucose mais diluída, né? E então eu já compro ela. Se não, você compra a glucose normal, você coloca um pouquinho de água e deixa ela um pouco mais diluída para facilitar a passar. Aqui é o seguinte, não tem segredo. Como eu vou já colocar no chocolate, eu vou acabar de colocar a camadinha de chocolate e já colar, né? Eu não vou precisar passar a colinha. Mas, por exemplo, numa produção, você pode preparar aí as suas casquinhas, fechar com chocolate todas as casquinhas e depois você vai colando o papel de arroz. Aí você vai precisar de uma das colinhas aí para você ir passando no papel de arroz e depois grudando. Para passar é super simples, é só você pegar e escolher qual que você vai
usar, e você vai pegar e você vai passando, ó, espalhando nele. É uma camadinha muito fininha, então você vai espalhar por todo ele, tá? Numa camada bem fininha, e aí depois você vem e você vai colar ele no seu ovo. Então assim, dessa forma, você vai ganhar na produção aí, né? Você vai conseguir produzir muito mais se você fechar todos os ovos depois e só colando o papel, né? Mas aí você trabalha da forma como você realmente achar melhor, né? Que funciona mais pra você, ok? Então eu já tenho o meu chocolate pronto pra usar aqui, né? Pra casquinha. Vou deixar meu papel de arroz um pouquinho aqui de lado. E eu vou colocar aqui uma camadinha bem fininha, então. Então eu vou espalhar uma camada fina do meu chocolate. Então aqui, por exemplo, o recheio é um recheio claro, mas se fosse um recheio escuro aqui, né? Então é aquela opção de você colocar essa camadinha de chocolate, tá? Então aí você vai usar uma espátula, a espátula que você tiver, que você quiser, e você vai, ó, espalhar ela. Derramou um pouquinho, tudo bem. Não tem problema, ele já fica até caidinho. Você pode até deixar ele cair um pouquinho, né, ó. Escorrer um pouquinho, que ele vai escorrendo aí, dando o efeito. Pode espalhar com uma colher, mas o importante é ser uma camadinha bem fina e ela ficar bem reta, tá? Procurar alisar ao máximo. Não importa se vai aparecer, a não ser que você queira realmente dar um efeito, cobrir totalmente com chocolate, mas não tem problema aparecer um pouco o recheio. Aqui no meu caso, eu não tô me importando, porque o que eu quero mesmo é uma camadinha muito fina, tá? De chocolate. Posso já dar uma limpadinha aqui, não vamos ter efeito não, né, que aí eu teria que fazer no ovo todo. Então, na hora que vocês forem fazer, toma cuidado, né, a não ser que você queira, você pode aproveitar para fazer o efeito escorrido, que fica muito apetitoso. E aí você vem e gruda com o chocolate ainda mole. Mais pra cima. Pronto. Então você vai, ó, do meio para as laterais com muito cuidado. Ó, pega o pincelzinho de leve, vai passando, ok? Pronto. Percebeu que tá bem lisinho? Agora é hora de fazer o acabamento. Sempre que eu trabalho com bico, eu trabalho, né, ou com papel toalha, ou com um paninho aí que seja realmente já próprio para você limpar o bico, para sempre estar limpando o bico, né, porque aí ele vai sair mais bonitinho, tá? Então aqui a gente vai fazer, eu vou fazer um efeito diferente, vou fazer conchinha. Então, tá aqui os nossos 2 ovos, né, com papel de arroz aí. 2 opções para você fazer. Esse diretamente no recheio e esse aqui com uma camadinha bem fininha de chocolate, né, para você colar o papel de arroz, ok? Bom, gente, a dica, né, é essa aí, né? Usa a imaginação, que você tem várias opções aí,
né? Para usar o papel de arroz no chocolate. Então, toda vez que você quiser colar numa superfície que já tá seca, lembra que tem que ter uma colinha, você vai escolher uma daquelas 3 aí, 4 que eu falei, né? Para usar. Se não, se você já for colar ele numa superfície já úmida, né? Cremosa, aí não tem problema, você já pode colar direto, tomando só o cuidado para ele não enrugar. Então vai com calma, alisando, né? Colando ele devagar que tudo dá certo. E aí você vai finalizar do jeito que você quiser, né? Essa finalização na borda é legal, né? Para ficar um acabamento bonito, né? Para ele não fechar ali, você vê, né? O papel de arroz com o chocolate, né? Então é bom fazer essa finalização e pode ser exatamente com o próprio chocolate fazendo o efeito de escorrido lá, né? Então espero que vocês tenham gostado da dica, espero realmente que eu tenha conseguido atender aos muitos pedidos aí, né? E espero que vocês tenham sucesso na Páscoa, ok? Então, até a próxima!